Compre small caps. Depois da alta? Sim, depois da alta. Ainda vale a pena e eu vou te explicar por quê. Roda a vinheta. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Bruce Barbosa e eu venho aqui de novo falar para vocês sobre empresas, sobre bolsa de valores. E agora eu venho falar para vocês sobre a bolsa subiu um pouquinho, foi bem pouquinho, ela passou 2 anos caindo e tem pessoal que já quer vender, né? Tem um pessoal desesperado achando, não, a bolsa já subiu demais, vou vender, vou realizar porque agora ela vai para baixo. É a mesma coisa que aconteceu na pandemia, a bolsa bateu, sei lá, 60, 70 mil pontos. Em 80 mil pontos do Ibovespa, tinha muita gente shorteando bolsa, não, agora vai cair, subiu muito rápido e tal. Pessoal, não faça isso. Não tente acertar o movimento de curto prazo da bolsa porque é jogar dinheiro fora. Assim como o pessoal que shorteou bolsa lá 80 mil pontos, tomou um calor, jogou dinheiro fora. Se você vender agora, você também vai tomar um calor. Agora, não, então eu compro qualquer coisa na bolsa? Não. Você compra, obviamente, boas empresas a bons preços. Tem muito lixo subindo bastante, então isso engana, né? É até interessante que até eu, quando eu tô olhando o monitor, eu falo, nossa, mas eu podia comprar isso aqui, ó, isso aqui tá subindo tanto e tal, não sei o que lá. Mas assim, mega lixo, né? Um negócio sem nenhuma visibilidade de resultado, sem nenhuma oportunidade de crescimento a longo prazo. A empresa, obviamente, mas ela ficou barata demais. Então assim, vale a pena comprar o que ficou barato demais, que pode subir mais, ou vale a pena aproveitar que está tudo barato e comprar coisa boa e carregar para o longo prazo? A grande resposta para isso, e é justamente o que muita gente fez nessa queda de 2 anos da bolsa, né, lá do meio de 21 até março de 2023, né, mais ou menos, foi justamente o pessoal não aguenta segurar empresas ruins no seu portfólio que caem demais e o cara panica e vende. E aí, por isso que a bolsa cai demais, depois os caras vêm e compram de novo e a bolsa sobe demais. Benjamin Graham, lá em 1920, que foi o cara que ensinou o Warren Buffett a fazer o que o Warren Buffett, no começo, né, já falava que a bolsa é maníaco-depressiva. E a gente está vendo exatamente isso agora. A gente passou do pânico para a ganância. E é exatamente aqui que a gente está. Então vamos lá, o que comprar? Compre small caps. Por que small caps? Porque elas caíram mais durante a crise, elas têm menos liquidez, então muito fundo tomou resgate. Os fundos de investimento em ações ainda estão tomando resgate. Eu vi um dado de ontem, esse mês, ontem, esse ano, todas as janelas tomando resgate os fundos de ações. Então os fundos de ações têm small caps, tomaram resgate, socaram as small caps no mercado, elas caíram demais, tem muita coisa que ficou barata demais. Tem muita coisa que caiu muito e agora é uma boa oportunidade para você comprar, mesmo que tenha subido. Tem muita coisa muito boa que subiu um pouquinho esse ano que ainda tem um potencial de alta muito grande. E aí muita gente me pergunta, mas Bruce, o que é uma small cap? É fácil, é uma empresa pequena. Small cap em inglês é capitalização baixa, né? Capitalização é o quanto a empresa vale na bolsa. É uma empresa pequena, basicamente. Por que empresas pequenas são interessantes? Porque elas podem crescer mais, porque elas não são muito visíveis ou não são muito visadas pelos grandes fundos, pelos grandes investidores. Então a gente que é pequenininho, assim, eu não invisto $1 bilhão ainda, eu acho que você também não. Se você investir é bom, veja outro vídeo, não veja esse vídeo. A gente que investe pouca grana consegue comprar essas empresas e consegue acompanhar o crescimento de lucros, o crescimento de resultado dessas empresas. Normalmente elas são mais baratas, nem sempre, mas elas caem mais que as grandes empresas na crise e depois elas sobem mais, justamente na recuperação que é onde a gente está agora. E temos 3 ótimas small caps aqui, um relatório maravilhoso feito pelo Vitor Bueno sobre as 3 melhores small caps para você comprar nesse momento e ganhar dinheiro com esse rally da bolsa, né? Com a queda de juros, aproveite. Uma boa forma de você ver de uma forma muito fácil é olhar o ETF Small 11. É basicamente uma ação que negocia na bolsa que ela compra empresas ou compra todo o índice de small caps. O Small 11 caiu muito mais que o Ibovespa desde do meio de 2021 lá quando a bolsa começou a cair até 23 de março desse ano, mais ou menos quando a bolsa virou. Caiu muito mais e agora, obviamente, está acelerando bem mais, né? Eu acho que o Small 11 está mais ou menos uns 15% contra uns 10% da bolsa esse ano. Só você dar uma olhada, tá aqui o gráfico para você ver. E é normal isso, as small caps caem mais que a bolsa quando a bolsa cai e sobem mais que a bolsa quando a bolsa sobe, justamente porque a falta de liquidez faz que elas sejam mais voláteis, né? mais ariscas. E aí tem muita gente que me pergunta, mas Bruce, por que eu não compro o que mais está subindo, né? Se o negócio caiu, sei lá, tem muita coisa que caiu 90%, 95% desde o high da bolsa, né? Desde a alta da bolsa lá atrás. Por que eu não compro isso que vai recuperar? Porque assim, cara, você não tem nenhuma visibilidade de resultados, entendeu? Tem muito ali varejo, tem muita empresa ruim, tem muita empresa que negociava no múltiplo super alto, quer dizer, bastante cara lá atrás, caiu demais, faz sentido que tenha caído e agora está recuperando, mas assim, o resultado não vai conseguir se recuperar, entendeu? A gente não está olhando para um crescimento econômico muito forte no Brasil, então assim, muito cuidado.
Eu, particularmente, não gosto de varejo ou empresas que dependem demais da economia brasileira, porque o Brasil está em declínio há muito tempo, né? A economia brasileira fica naquele voo de galinha, né? Vai, não vai, já, ó. Será que vai sair do voo de galinha? Se sair, talvez até valha a pena essas empresas, mas se não sair, elas dependem demais do PIB para crescer. Então eu ficaria de fora. E eu gosto mais de empresas que dependem delas mesmas para crescer. Por quê? Porque ela não depende de PIB, não depende do Lula, não depende do juro, não depende de nada. Então você compra essas empresas, você fica muito mais tranquilo, dorme mais tranquilo, dorme feliz, acorda feliz, gosta das empresas e carrega elas por longo prazo, que é justamente a ideia. E aí, para investir em small cap, você pode comprar as empresas diretamente, né? Você escolhe as que você mais gosta, ou você pode simplesmente comprar um índice, né? Aí é fácil, você compra o Small 11, simplesmente entra lá no seu home broker, escreve SMAL11, compra o índice e você já tem uma carteira bastante diversificada, né? Eu, particularmente, não gosto de diversificação. Eu gosto de ótimas empresas que têm ótimos resultados a longo prazo. Então, eu não compro o índice. Eu compro as ações específicas, né? Eu acho que dentro do índice tem muita coisa muito mais interessante do que aquele amontoado de coisa lá que tem coisa boa, tem coisa ruim, tem coisa horrível, tem coisa muito boa e tal. E aí, a pergunta, obviamente, que vem agora é, putz, Bruce, como que eu escolho as small caps que eu vou comprar para o meu portfólio? É muito fácil. Você olha para o histórico, se a empresa tem um histórico de geração de resultados, ela tem uma rentabilidade elevada, você pode olhar a rentabilidade sobre o patrimônio ou ROI, isso aí acima de uns 10, 15% já é bom. Você olha para o resultado dela, se o resultado dela é crescente ao longo do tempo, ou se ela paga muito dividendo, quer dizer, ela está gerando bastante caixa, ou ela usa para investir, crescer, ou ela usa para pagar dividendo, ou os dois. Se ela faz os dois, você soma as duas coisas, né? Ela cresce 10% e paga 5% de dividendos, ela cresce uns 15% ao ano. E aí você entende mais ou menos o negócio, e aí você senta e pensa, eu sei, pensar dói, mas você senta e pensa, tipo, qual a visibilidade de resultados que eu tenho nessa empresa, né? Por que essa empresa cresceu até hoje e por que ela vai continuar crescendo? Em algumas empresas é bem óbvio, né? Tipo assim, uma PetroRio cresceu até hoje comprando campos maduros, tem novos campos maduros entrando no resultado, então ela vai continuar crescendo porque ainda estão entrando campos maduros no resultado dela. A produção dela cresceu mais de 100% ano a ano, então é bem fácil ver. Tem empresas que é mais difícil ver, por exemplo, uma varejista. A varejista foi bem lá até 2014, de 2014 ela caiu e aí depois 16, 17 ela subiu mais ou menos. O que está acontecendo? Ela está seguindo o PIB, né? Se a economia brasileira anda bem, ela vai bem, se a economia brasileira anda mal, ela vai mal. Por isso que eu não gosto de varejistas, porque elas dependem demais da economia brasileira. Outro tipo de empresa, sei lá, uma farmácia. Farmácia consegue, ou conseguiu, né? Algumas delas conseguiram crescer bem ao longo do tempo nos últimos anos. E aí você olha para a farmácia e fala, cara, mudou alguma coisa? Se não mudou nada, eu imagino que eles consigam continuar crescendo a mesma coisa que eles cresceram no passado. É uma forma bem fácil de olhar. O grande problema aí é entender o que a empresa faz e como eles fazem e descobrir de onde vem essa visibilidade de resultados, né? Quando a empresa faz aquisições, vem daí. Quando a empresa tem um crescimento orgânico, ou um crescimento que vem dela mesma, né, sem ela fazer aquisições, sem ela adquirir outras empresas, aí você olha para o passado. Muitas empresas dão um guidance, né, dão uma ideia de mais ou menos quantas lojas eles vão abrir nos próximos anos. Também é uma boa forma, você fala, putz, nos últimos anos essa empresa abriu 15 lojas por ano, agora eles vão abrir 15 lojas por ano. Você pode imaginar que eles vão continuar crescendo mais ou menos a mesma coisa, é bem fácil. E aí, obviamente, Bruce, dá aí um exemplo. Antes de te dar um exemplo, eu vou falar dos riscos. Quais são os riscos para a Bolsa continuar crescendo esse ano, continuar subindo esse ano? A Bolsa está subindo porque ela caiu demais, porque o juro subiu muito. Então agora ela está subindo de novo porque o mercado imagina que o juro vai cair. O juro vai cair, o mercado tem certeza absoluta que o juro vai estar 9% no final do ano que vem. O juro vai estar, Selic, né? O juro que o Banco Central define. O juro vai estar 9% no final do ano que vem? Eu acho possível. Se o governo não atrapalhar, não resolver gastar demais, não resolver estragar alguma coisa e tudo mais, então pode ser que a gente chegue lá. O arcabouço não fecha a conta, mas com o juro caindo, o Brasil vira outro Brasil, então assim, a gente vai ter um crescimento econômico melhor, as empresas vão ter um custo de dívida menor, os resultados vão ser melhores, então assim, tudo melhora no Brasil. Outro risco é uma crise lá fora, mas uma crise lá fora impacta menos no Brasil do que lá fora, porque o Brasil é muito mais dependente. O Brasil é tão horroroso a longo prazo, a economia brasileira, que ele depende muito mais do que o Brasil faz do que qualquer coisa lá fora. Então a gente vai sim chacoalhar com alguma crise lá fora, mas eu não acho que é tão preocupante. E um negócio que me preocupa bastante é a inflação caiu no mundo inteiro agora recentemente porque as commodities caíram. As commodities caíram porque a China desacelerou. Se a China voltar a reflacionar sua economia e puxar as commodities para cima, pode ser que a inflação no Brasil suba um pouco. Então, assim, a inflação hoje está bem confortável, o Banco Central está confortável em baixar os juros, como eles falaram na última ata. Só que, se a inflação subir,
pode ser que isso dê problema. A gente fica de olho em tudo isso, é só acompanhar a gente que você já sabe o que fazer. Agora vamos lá, 3 small caps para comprar agora na bolsa. Eu vou te falar uma, 2 estão no relatório aqui abaixo, só você puxar o relatório do Vitor. Maravilhosas. Eu vou falar de Priner. Priner não é varejista, não é empresa de commodity, não é dolarizada, não é nada. Ela é uma empresa que faz contratos de longo prazo com empresas e fornece a mão de obra para coisas que as empresas simplesmente não têm essa mão de obra, né? Tipo assim, pintar o interior de um tubo no fundo do oceano, alguma coisa assim. Talvez eles tirem do fundo do oceano para pintar. Mas assim, coisas muito específicas e coisas que dependem de uma mão de obra que é bastante especializada. Então a Priner faz contratos de longo prazo com várias empresas, eles tinham uma dependência muito grande de Petrobras lá atrás, hoje em dia não tem mais. Ela vem crescendo bastante nos últimos anos, as ações ficaram um pouco para trás, então a ação ficou barata, quer dizer, ela negocia num múltiplo baixo, quer dizer, a mesma coisa do seu apartamento. Seu apartamento, ou esse apartamento negocia num preço por metro quadrado muito baixo, deveria ser mais alto, quer dizer, a ação está barata, e eles continuam assinando novos contratos, eles têm uma visibilidade grande em cima dos contratos que eles vêm assinando, porque esses contratos vão entrando, eles vão contratando as pessoas, eles vão colocando as pessoas para trabalhar, a receita sobe, a bicha sobe, o lucro sobe, as ações sobem. Resumão, é hora de comprar small caps, porque elas caíram demais, tem muita coisa muito interessante para você que é pessoa física, compre small caps. Priner, uma ótima empresa, uma small cap eu te dei, 2 estão no relatório aqui abaixo, só dá uma olhada. Mande perguntas aqui, a gente responde depois e volto na semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.